E o assunto de hoje é Arthur Jorge fora do Botafogo. Essa informação caiu como uma bomba na cabeça de todo torcedor do Glorioso e que não pôde nem comemorar direito o Campeonato Brasileiro porque já tinha esses rumores da saída do treinador, que inclusive lá na Argentina, né, quando eu estava lá para a final da Libertadores, conversando com alguns amigos influentes dentro do Botafogo, já tinha essa repercussão de que o Arthur Jorge não deveria permanecer no Glorioso para o ano de 2025. E olha, olhando todo esse cenário e o que vem acontecendo e pautando, inclusive, com o que já vimos acontecer com o Luiz Castro no ano de 2023, isso está muito claro para mim que é um caso de ganância, né? E aí, olhando aqui, para não cometer nenhuma gafe, o significado da palavra ganância, veja bem como se encaixa para essa situação do Arthur Jorge. Ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade exagerada de possuir algo, principalmente bens materiais e riquezas. Por que eu acho que o que está acontecendo nesse caso do Arthur Jorge é pura e simplesmente ganância do treinador? Para começar, que o treinador ele tem contrato até o final de 2025, o ano que vem, com o Botafogo. E o Arthur Jorge e o John Textor não teria obrigação nenhuma de pagar além daquilo que consta em contrato do profissional. Qualquer trabalhador sabe que ele só pode pleitear, por exemplo, na Justiça do Trabalho contra o seu empregador, né, aquilo que consta no seu contrato de trabalho ou aquilo que foge ao seu contrato de trabalho. O que não é o caso do Arthur Jorge, já que esse profissional tem contrato vigente com a empresa Botafogo, a empresa administrada pelo John Textor. Então o John Textor deve a esse profissional aquilo que consta em seu contrato. E é claro que a gente pode discutir sobre o merecimento da valorização dos profissionais e que eu concordo plenamente que isso aconteça, porém, não só para o Arthur Jorge. Afinal de contas, o Botafogo campeão no ano de 2024 não se fez somente com o treinador. Se fez com jogadores, se fez com profissionais da área de scout, se fez com profissionais da área fisiológica, se fez com profissionais de portaria, se fez com profissionais, o roupeiro, o cara que lava a roupa do jogador, o cara que dobra a roupa do jogador, com o CEO do Botafogo. Todos esses profissionais participaram dia e noite para fazer o Botafogo campeão. Logo, todos esses merecem a valorização profissional e salarial pelo seu trabalho bem feito no ano de 2024. Porém, quando ultrapassa a linha do razoável, é para a gente ficar com as anteninhas bem em pé. Eu vou mostrar aqui para vocês como o que está acontecendo nesse caso do Arthur Jorge, deixando, a princípio, né, o Botafogo, é um caso claro de ganância, muito parecido com o que o Luiz Castro fez no ano passado, né? Força a corda para não sair, né, dizendo que a culpa é somente dele por não ter ficado no Botafogo, vai dizer que não houve uma valorização salarial. Assim foi feito o Luiz Castro. Saiu para treinar o CR7, dizendo que o Botafogo não quis aumentar o seu salário. Lembrando que o Botafogo não tinha obrigação nenhuma em fazer isso, porque não constava em contrato. Agora, já no caso do Arthur Jorge, se for só uma questão daquilo que ele merece, me parece muito plausível, aqui inclusive pela informação do Fogão Net, né, que esse bônus por títulos conquistados que são previstos no salário de Arthur Jorge para 2025, dobrar o salário, que não é pouco. Arthur Jorge não ganha o salário mínimo. Arthur Jorge ganha na casa dos milhões. E aumentar o salário 100%, é um aumento de 100%, me parece razoável. Você dobrar o seu salário de um ano para o outro, eu pergunto para você, que com certeza é um trabalhador, resolveria a sua vida, você assalariado, se o seu salário de um ano para o outro tivesse uma valorização de 100%, eu acho que seria muito razoável dobrar o meu salário. Mas parece que isso é pouco para o Arthur Jorge, porque isso consta
no contrato do treinador, ou seja, é direito adquirido. É direito do Arthur Jorge, está no seu contrato. Caso ele ganhasse título pelo Botafogo, o seu salário seria dobrado. Porém, parece que isso não é suficiente para o português. E por isso, na minha opinião, toda essa repercussão que tem acontecido em volta do Arthur Jorge não passa de ganância do treinador. Por dois motivos. Ou ele quer receber muito mais do que o razoável e até mesmo do que merece, afinal de contas, antes de chegar no Botafogo, era um treinador completamente desconhecido, sem muita experiência na carreira, a não ser nas categorias de base. Inclusive foi muito questionado antes de chegar aqui no projeto do Botafogo, né, que o John Textor estaria trazendo um treinador sem experiência para gerir um projeto tão importante de título, que acabou dando certo por méritos também do Arthur Jorge. Porém, como eu disse, todos os profissionais trabalharam para esse objetivo. Então, o que o Arthur Jorge espera do Botafogo e do John Textor? Que quadriplique o salário dele, que dê a ele o que o Qatar pode dar. Infelizmente, as questões financeiras do Botafogo não estão voltadas apenas a resolver os problemas financeiros do Arthur Jorge. Todos os profissionais precisam ser valorizados. O roupeiro, o lavador, o porteiro, o scout que montou esse elenco, que o Arthur Jorge chega aqui com o elenco praticamente já montado. Esses caras não merecem a valorização salarial, porque se o Botafogo for pagar ao Arthur Jorge tudo o que ele está pedindo, não vai sobrar dinheiro para a valorização dos demais profissionais, além de atrapalhar o Botafogo na execução do pagamento das dívidas que o Botafogo vem fazendo nos últimos anos. Então me parece um caso de ganância e egoísmo do treinador português, pensando somente no seu próprio umbigo. Afinal de contas, se o Botafogo desse 4 milhões ao Arthur Jorge, o Botafogo teria que dar um aumento proporcional também à comissão técnica que carrega com ele. Então, me parece desproporcional e, na verdade, uma mentira o que o Arthur Jorge faz em dizer que está ou vai sair do Botafogo por falta de valorização. Isso não seria verdade, já que consta em seu contrato a valorização de 100% do seu salário. E esse caso fica ainda mais parecido com também o treinador de 2023, que também era português, que falou sobre valorização, dava entrevista falando, né, que esperava uma proposta do Botafogo. Proposta essa que para o Arthur Jorge, o John Textor já tinha falado que iria conversar após o Campeonato Brasileiro. Porém, algumas atitudes do treinador incomodou o John Textor. Uma delas foi negociar sem falar com o Botafogo com alguns clubes, principalmente com o campeonato ainda acontecendo. Imagina você, se a mídia brasileira, que já odeia o Botafogo, ficasse sabendo que o Arthur Jorge negociava contrato com outros clubes durante o Campeonato Brasileiro, dificilmente o Botafogo teria sido campeão. Porque isso ia virar notícia, ia desestabilizar a torcida ia protestar, os jogadores iam ficar com medo e iam abandonar o barco no meio do campeonato. Foi perigoso com o Arthur Jorge, que acabou dando certo, né? O Botafogo foi campeão, mas poderia ter colocado tudo a perder. E isso incomodou demais o John Textor, que aparentemente não vai nem chamar o treinador para conversar. É o que diz aqui, ó, a informação que tá lá no Informa Fogo no Twitter, mas que é do jornalista Wellington Arruda, que é torcedor do Botafogo também. Ó, a informação diz o seguinte: a reunião que Arthur Jorge teria com o John Textor não deve nem acontecer. O futuro do treinador deve ser o Qatar. O técnico já está inclusive acertado e falta apenas o comunicado oficial do Botafogo. Clubes já mapeiam o mercado com nomes para não perder tempo. Então, assim, parece que o John Textor não vai ceder a essa pressão exagerada e gananciosa do Arthur Jorge e está esticando a corda, batendo o pé, dizendo: meu amigo, você tem contrato até o final de 2025. Se você tem uma proposta melhor e de uma forma que o Botafogo não pode cobrir, basta pagar a sua multa, que consta no contrato, e partir
para o seu próximo desafio. O Botafogo vai buscar outro treinador para suprir a ausência do Arthur Jorge. Tem uma música da torcida do Botafogo que fala muito sobre isso, que dá para exemplificar, né? Ela diz sobre jogadores, mas serve também para treinadores. Diz o seguinte: os jogadores, os treinadores vão e vêm, mas o Botafogo nunca está só. Eu vou permanecer ao lado do John Textor, porque eu tenho certeza que se fosse algo positivo, né, ele com certeza teria tomado uma atitude diferente. O John Textor já mostrou nos últimos anos que é confiável. E eu estou confiando no John Textor para a resolução desse problema, seja para a permanência inesperada do Arthur Jorge ou para a chegada de um novo treinador. Mas o Botafogo precisa parar de ser bobo. Aqui não seremos apenas vitrine de vocês portugueses que vêm para cá, utilizam dos nossos recursos para se mostrar ao mundo e depois nos abandonam como se nada tivesse acontecido. Estou fechado com o John Textor e com o Botafogo até o final. Se você chegou até aqui, se inscreva, deixe o seu like, faça parte dessa família. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Valeu, falou e até o próximo vídeo.